nós já vamos chamar o nosso convidado, que é o Paulo Joffre. Ele é psicólogo clínico há mais de 20 anos, com formação em neuropsicologia, realiza atendimentos clínicos desde 1998. Ele é também escritor do livro A Terapia Holográfica do DNA, publicado em 2020. E nós vamos falar exatamente desse tema hoje, que é sinônimo de exofrequência neuronal. O importante é que é uma modalidade terapêutica nova, mas que ela tem ressonância com tudo que está emergindo agora, de complementar ao despertar e recursos que podem trazer todo um processo, não apenas autoinvestigativo, mas de autocura. Falando já sobre exofrequência neuronal, nós temos o padrão da humanidade é né? O ser humano ele vibra aí de 5 a 70 Hz, em média. Né? É a nossa vibração, nossa característica frequencial. E tem alguns seres humanos que vêm com o parafuso meio solto e essa frequência, às vezes, vai lá em cima. Ela sobe demais. Então, quando ocorre esse fenômeno, aí que a gente chama de médiums, né? De pessoas com paranormalidade, porque essas frequências elas sobem ou descem muito abruptamente. O que acontece quando a gente tem essa frequência acima ou fora do padrão normal? A gente começa a ver coisas e ouvir coisas que não estão aqui na 3D, né? Elas estão em outras dimensões. Que fenômeno ocorreu aos 11 anos de idade? Para quem conhece Ilha Comprida nos idos lá dos anos 70, era um paraíso. Era um paraíso, porque era uma praia de dunas, tem 75 quilômetros ali de praias de dunas, areia branquinha, natureza imperando, um mar maravilhoso e tudo. E eu tinha, como tem até hoje, tios que tinham já um balneário lá. Para vocês terem uma ideia, era um lugar muito isolado, porque de uma casa para outra tinha lá 7 quilômetros de distância, 10 quilômetros. E era deserto. E outra coisa, não tinha luz. Quando chegava a noite, você olhava para o céu, você parecia que estava no planetário, que a gente conhece o céu pelo planetário como ele é, né? E aí aquele mundo de estrelas, a coisa mais linda do mundo. E eu tinha muitas primas, né? Filhas da minha tia querida Marli, que já fez a sua passagem. Minhas primas e meu primo pequeno, a gente se juntava e ficava andando naquela praia de dia, de noite, de tarde, a hora que dava. Foi depois de um jantar, uma prima com a minha idade, 11 anos de idade, a Vânia, a Paula, e depois da janta, estava aquela noite gostosa, de calor, fresquinha, né? Vamos sair, vamos andar na praia, porque tinha uma lua desse tamanho e dava para enxergar tudo ali. E a gente foi andando ali pela praia, andamos ali uma meia hora na praia, e como tinha a luz refletindo da lua, você enxergava a areia branquinha. De repente, a gente batendo papo, que sempre teve assunto, a Vânia também é esotérica, ela tem essas faculdades mentais aí, é uma grande leitora de tarô, uma das melhores que eu conheço. De repente abriu uma sombra, foi fechando aquela claridade da areia. E a gente falou, que sombra é essa? Olhamos para cima, tinha simplesmente uma nave, no mínimo de 4, 5 quilômetros de diâmetro, em cima das nossas cabeças. Sem brincadeira. Sem brincadeira. E eu passei muitos anos, porque eu sempre fui para Ilha Comprida, até hoje ainda vou, quando eu posso, vendo objetos, vendo sondas, vendo naves. Aos 11 anos a gente viu uma nave-mãe fantástica. Tinha Cananeia. Cananeia pertence à Ilha Comprida ali, que tem o rio ali, que faz aquele intervalo da ilha para o continente, Cananeia e Iguape, né? No litoral sul de São Paulo. E ali, muita gente, jornais, tiveram vários avistamentos, fotografaram, filmaram, ali tem de tudo. Então, quando você frequencia nessas ondas, né, você acaba tendo o contato com uma realidade que não é assim acessível a todo mundo. Eu tenho primo que mora lá até hoje, anos e anos, ele fala, eu nunca vi uma luzinha desse tamanhico, como é que você fala que você viu isso, fez aquilo? E a gente passa ali por mico, né? É verdade. Está contando uma coisa que não existe, mas é assim que funciona. Então, a exofrequência neuronal é quando você tem essas alterações de frequência
E, de repente, chega lá o outro, que nem o Chico Xavier, né, falava com os espíritos, o Divaldo tratava a gente como encarnado e desencarnado como igual, que ele via todo mundo igual ali, né? Por conta disso. A gente não dava esse nome, mas as pesquisas mais modernas, atuais, elas falam isso sobre exofrequência, falam muito sobre exopolítica, que é o contato e a comunicação com seres de outros orbes, de outras dimensões, né? Então, isso fica aberto, fica lá, o chakra está sempre aberto. Agora, com relação especificamente à terapia holográfica do DNA, que antes, no começo, eu chamava de terapia akáshica, né, Alcione? Por isso que você estava batendo papo, exatamente. Eu chamava de terapia akáshica porque eu pensava que as informações estavam vindo de uma possível ponte, um link que o indivíduo ali fazia com o arquivo akáshico de fato, né? Isso. Só que ao longo das pesquisas que fui realizando, isso partiu principalmente a partir de 2006, que eu fui mudando essa perspectiva e fui fazendo descobertas. O que ocorria no ano de 98, quando eu comecei a fazer os atendimentos clínicos? Como eu já meditava, e a vida inteira eu meditei, uma das coisas positivas que eu ensinava durante a terapia era para o sujeito se acalmar, ficar mais tranquilo e tudo. Eu ensinava meditação. Então, a gente fazia a terapia convencional, né, como todo mundo conhece, investigava, batia um papo, tudo, falava, agora chegou o momento de você relaxar um pouquinho para você entrar numa outra frequência, ficar mais tranquilo, mais sossegado, mais relaxado. Quando eu começava a ensinar meditação, claro que não com todo mundo, mas com alguns clientes, eles manifestavam, nossa, eu lembrei de tal coisa. E quando a gente ia ver que coisa era essa, era uma lembrança de algo que não correspondia ao histórico de vida da pessoa. E aí eu comecei a anotar. Eu sempre fui pesquisador, estudante, né? A gente é sempre um eterno estudante, e eu ia anotando aqueles fenômenos e tudo mais. Quando passado ali uns 2 anos, mais ou menos, eu falei, eu vou criar um protocolo e vou criar um tipo de terapia para ir direto nesse ponto. Porque eu quero que as pessoas falem muito dessas memórias que elas estão falando, memórias esporádicas, que não é tão diferente do que você lembra de um sonho, que você está num ambiente totalmente diferente, né? Pessoa que mora aqui em São Paulo, por exemplo, eu estava num deserto com umas roupas lá de árabe, coisa desse tipo. Não era um lugar que eu conheço, nunca fui para lá. Então, por que esses escapes de memória, que muitos poderiam interpretar como imaginação, por que vinha na hora da meditação, quando a pessoa estava em relaxamento? Então, eu criei um protocolo para as pessoas entrarem de fato naquele relaxamento. Eu criava uma técnica de dissociação mental para a pessoa quebrar aquela linha de raciocínio, porque a gente inventa muita coisa, não é verdade? E que não era hipnose, né? Não era hipnose, a pessoa está plenamente consciente o tempo todo. Então, eu fiz um trabalho com cores, eu chego e pergunto, que cor que está seu pé? Coisa desse tipo, para dar uma dissociada na mente. Não tem resposta, né, para isso. Se você estiver ali relaxado, você vai falar, olha, que raio de pergunta é essa? E aí a pessoa entra naquele estado de confusão e eu falo, não pense em nada, deixa fluir. E aí começa a vir. Então, isso, exatamente. E aí eu vi que fluía muito mais essa coisa de memória, não só vinham mais dados, que não eram só uns flashes de memória, mas vinham também conteúdos com um quadro todo, uma história aparecendo ali na mente da pessoa. E aí eu fui interpretando ao longo do tempo, olha só, né? Mais ou menos de 99, ano 2000, até 2006, eu falei, a pessoa faz um link, eu devo ter um suporte ali espiritual muito grande, que alguém faz uma conexão com o arquivo akáshico ali da pessoa, verdade. E aí vem toda a informação, né? Não é verdade, Jorge? O arquivo akáshico, a gente sabe, tem todo o nosso histórico de vidas, né? É verdade. Vidas ancestrais e tudo mais. Só que o que começou a ocorrer? Logo em 2000, uma primeira cliente que veio, a mãe dessa cliente, e o mundo dá voltas, é incrível, porque essa moça, sem querer, eu moro aqui na Serra da Cantareira, que é um bairro afastado, né, de São Paulo, fica na cidade de Mariporã, e essa moça, que foi minha cliente há
25, 24 anos atrás, ela mora aqui vizinha minha hoje em dia. E ela veio me procurar depois, porque eu perdi contato com essa cliente. Agora, o fenômeno foi esse. A mãe pediu que eu fosse atender essa filha, porque ela já tinha passado por vários médicos, várias tentativas de melhora e tudo, e ela tinha um problema crônico, não sarava, e a mãe, né, a mãe desesperada, puxa, minha filha está acamada mais uma vez, está doentinha ali, quem sabe? E ela soube que eu estava desenvolvendo essa técnica, falou, você pode ajudar minha filha? Eu sempre fui meio arrojado, né? Mas também fui, de certa forma, meio medroso, que eu falei, puxa vida, né? Eu tenho a formação, né, em um conselho regional que zela por isso tudo. Eu falei logo de cara, ó, não tem nada a ver com psicologia isso daí. É alguma coisa alternativa, então não me comprometam. Eu vou fazer, eu nunca testei em ninguém isso daí, eram só com algumas pessoas que trazem informação, mas nunca apliquei a técnica, a primeira vez que eu vou aplicar. Não, mas vamos lá, quem sabe ela gosta, quem sabe ela se sente bem. Eu falei, vamos embora. E deu muito certo tudo, porque, por incrível que pareça, quando eu já propus o relaxamento, a gente usa algumas técnicas, né, de Milton Erickson, que era um grande terapeuta, né? Milton Erickson era um psiquiatra muito talentoso, norte-americano e tudo. E ele aplicava algumas técnicas, eu juntei algumas técnicas dele também para começar a sessão, mas, como eu disse, não é hipnotismo, a pessoa fica consciente o tempo todo. E ela logo mergulhou num quadro e começou a ver umas coisas muito curiosas. Porque a gente vai explorando como um detetive. A pessoa que traz os dados, eu não induzo, não oriento nada. Eu não falo, ó, veja isso, veja aquilo. A pessoa que vai falando, eu estou vendo tudo escuro. E a gente explora. Tudo bem, o escuro é escuro, mas esse escuro está conectado ao quê? E aí a coisa vai rolando, vai acontecendo. E a pessoa falou, eu estou vendo tudo preto. Falei, que preto é esse? É um preto claro, escuro, como é que é esse preto? Aí a pessoa começou a relatar que ela estava vendo um tecido preto. Eu falei, esse tecido corresponde ao quê? Corresponde a uma bota. Nossa, eu estou vendo, é uma bota masculina. Nossa, eu estou vendo quem está calçando essa bota masculina, que é um homem alto, de cartola, capa, e ele está me dando o braço. Eu falei, e quem é você dando o braço? Eu sou uma menina, eu sou uma adolescente, estou com um vestido branco rodado, estão passando carruagens, e a gente está caminhando para um sobrado. E pela descrição que ela fez, ela estava ali numa rua londrina de 1800 e alguma coisa. Não é? Essa é a memória ancestral. Para quem não crê em reencarnação, eu explico que essa memória ancestral veio através do DNA dos ancestrais, que vão passando a genética, vão passando. E eu mal sabia que eu já estava a passo de fazer uma grande descoberta, que o DNA não era só estereótipo, né? Olho azul, olho marrom, cabelo de determinada cor, era calvo, era cheio de cabelo, alto, baixo, gordo, magro. DNA não serve só para isso. E aí eu vou explicar logo mais. Bom, ela descreveu o quadro e tal, e ela descobriu o porquê que ela tinha aquela doença ali naquele momento. Fixou na psique dessa pessoa um quadro, né, de um assassinato mesmo. Ela estava ali sofrendo um processo de morte nessa história que apareceu para ela. E nesse momento, ela tinha fixado essa memória, ou ela, ou um ancestral dela, né, tinha passado por esse episódio. Até numa palestra que eu estava fazendo ali num centro lá de palestras na Rebouças, que fica perto do Hospital das Clínicas, um médico, um doutor, levantou e falou, mas isso é imaginação, né? Eu falei, se imaginação traz uma certa cura para a psique da pessoa, que seja imaginação. Mas o outro falou, esse daí era o doutor Hyde, né? Jack, o estripador, era o cara lá que estripava as pessoas em Londres e tudo mais. Não tive provas disso, mas dava muito a entender, porque esse cara acabou matando essa adolescente, né? Numa situação X ali, e esse momento impactante foi gravado ali. Eu achava que era do arquivo acástico, mas depois eu descobri que era no DNA. Ficou gravado aquela frequência, aquela imagem. E por que é holográfica? Por que eu chamo DNA holográfico? Por quê?
ela brota, o DNA está vibrando naquela conformação, naquela frequência, aquilo é aberto, porque a gente faz um escaneamento ali, tudo a nível mental. Outra coisa interessante, o nosso corpo é o nosso médico, porque a inteligência do espírito e física já tem todos os recursos para nos curar. Ah, que lindo! Aquela frase emblemática, Sócrates, conhece a ti mesmo e conhecerás a verdade, é a maior verdade que o povo ainda não captou a profundidade dessa mensagem, porque está tudo dentro de nós. Está tudo dentro de nós, que eu vou discorrer isso fácil para vocês daqui a pouco. O fato é que, desde que vem esse tipo de memória na pessoa, e você consegue terapeutizar essa memória, que foi isso que eu fiz com essa primeira moça, aquilo começa a ter um novo significado, que é a parte terapêutica, que um terapeuta tem que fazer, né? Não adianta levantar memórias e você não fazer nada com aquilo. E aí a gente chega num momento que vai começar a falar também do quê? Da velha terapia de vidas passadas. Vocês lembram da tal TVP, não lembra? Sim, sim. Pois é. A informação que eu tinha lá na época, 90, 2000 e pouquinho, era que a pessoa ia lembrando, né? Você entra na lembrança do feto, vai regredindo, pronto, pula para a última encarnação, certo? Aí você passa toda a memória dessa última encarnação, e se não tiver problema nessa última, se você quiser buscar um problema da sua vida atual, você vai na penúltima encarnação. E aí você passa por toda a memória da penúltima encarnação, e a antepenúltima, e a antepenúltima, e aí vai. E você fica com uma bagagem de memória que já o véu do esquecimento já tinha feito o efeito necessário. E você fica com muita informação desnecessária. Eu vou dar um único exemplo para vocês. Uma pessoa muito conhecida, muito querida nossa, começou com o primeiro terapeuta que fez o curso lá nos Estados Unidos de TVP e veio ao Brasil começar a aplicar isso a rodo, porque ele trouxe uma novidade, todo mundo gosta de novidade. Essa moça fez a terapia de vidas passadas e numa quarta, quinta vida, ela viu que ela tinha cometido um delito, né? Desonroso com uma pessoa que a amava demais. Ela traiu esse amor, dizendo a verdade. O que aconteceu? Por falta de manejo do terapeuta, que era psicólogo, ele deixou ela com essa memória apenas. E ela pegou, por conta dela própria, e falou: se eu fiz isso numa outra vida, eu não mereço ter ninguém. E na vida presente aqui, ela pegou e se fechou para o mundo. Então, eu percebi, na época, que isso era um erro crasso, porque estava prejudicando em vez de ajudar a pessoa. Se você tem uma informação, você tem que terapeutizar aquela informação. Só que você tem que entrar com a terapia certa, para aquela pessoa mudar aquele padrão, né? Senão fica com a culpa, e vocês sabem o que os espíritos obsessores fazem com culpa, né? Só dar uma ênfase, Paulo. Por favor. A questão do manejo é fundamental. E eu fiquei pensando aqui na questão dos protocolos, né? E essa predisposição desde a infância para acessar os estados sutis da mente, que você já os tinha. Me ocorre que todo esse processo investigativo e na condução, a terapia holográfica ela vai direto ao ponto e ela rompe barreiras que podem estar enclausurando alguém em uma única memória. Agora, a questão é nessa condução, na articulação das questões, das perguntas, que essa barreira é rompida ou ocorre de modo espontâneo ali no campo? Espontâneo. Quando você estava lá no nosso papo, ocorre de forma espontânea. Até hoje, eu tento ensinar esse tipo de terapia para algumas pessoas. E as pessoas vão até um limite. E eu fico frustrado, eu falei, eu preciso passar isso para frente de alguma maneira. Então, até agora, eu não sei, por favor, venham, por favor, eu estou precisando aí de pessoas que têm essa boa intenção. Tranquilo, vamos embora. Só que chega exatamente esse limite em que as pessoas não conseguem avançar muito. Porque esse sistema ele é auto-aplicativo. Ele é de autoterapia também. Ele é de autoterapia.
E olha só que curioso, nada é à toa na vida da gente. Por que eu comecei esse processo, além de pesquisar os meus clientes? Porque eu tenho um filho que, em 1993, ele nasceu perfeitinho, com 1 ano e 2 meses, mais ou menos, ele começou a apresentar um quadro de crises convulsivas consecutivas. E eu, né, com toda aquela vontade, aquele amor que a gente tem por um filho nosso, eu falei, eu vou fazer tudo que é possível para ajudar esse menino. Porque ele tinha crises convulsivas de difícil controle, já estava a essa altura, né, nos anos 2000 ali, com muitos medicamentos e tudo, e eu fui aprender cromopuntura, acupuntura, reiki, tetra healing, tudo que era possível ao meu alcance para poder ajudá-lo, né? E quando eu percebi esse tipo de possibilidade também no consultório, eu falei, puxa, quem sabe eu posso ajudá-lo. E aí você vai fundo. Quando você tem um propósito, nada te segura, não é verdade? Isso aí, é isso aí. Depois eu vou contar uma curiosidade que meu filho foi submetido a essa terapia e eu vou contar para vocês depois o que aconteceu, que fenômeno incrível que aconteceu ali. Mas voltando lá na TVP, essa pessoa ela ficou comprometida por conta de uma memória desnecessária. Não foi auxiliar para ela. Aquilo não foi terapeutizado exatamente quando você começou a conversar e falar dessa sensibilidade que a gente tem, né? Aí que eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa importante. Então, o protocolo que eu criei é assim, tudo bem, vem a memória. Ela sendo traumática ou só uma lembrança de pesar ou só um evento, eu tenho que fazer a parte terapêutica. A maior frequência que nós temos no nosso sistema solar, ela é proveniente da vibração dos raios solares. Só para vocês terem uma ideia, como eu estava falando, o ser humano médio, ele vibra entre 5 e 70 Hz. Um som, por exemplo, de uma... Sabe aquele tamborim que ele vibra bem agudo, né? Quando você bate lá na bateria, né? Você tem uma batida lá na pele, você aperta bem a pele, ela está bem esticada, você bate ali, ele pode chegar a 1000 Hz. Mais de 1000 Hz, inclusive, os sons agudos. A frequência dos raios solares, ela é no montante de 500 mil para 1 milhão de hertz, ou mais, que ainda não foi medida. Tá? Então, a maior frequência que nós temos no nosso sistema solar é justamente a emissão dos raios solares, que tem uma frequência altíssima. É a mais alta que tem. Tá? Porque são fótons, né? A gente pode chamar de fótons. Fótons, então, exatamente. Fótons, há muito que se descobrir, então, Isso. em termos de fazer associações coerentes, Isso. corretas, Isso. entre fótons e frequências sonoras, né? Exato. Segredos. Exato. É fantástico. É um campo para se explorar maravilhoso. E aí eu falei, tem que ser com a maior frequência que nós temos aqui à mão. E aí, quando eu faço terapia, eu projeto ali, junto com a pessoa, os raios solares. Porque os raios solares, eles têm a propriedade de penetrar em todos os nossos corpos. Ela é na base dos neutrinos, que são a menor partícula descoberta aí no universo. E os corpos solares, eles penetram todos os corpos e entram lá na frequência da memória que está pulsando ali. E aí eu, sim, faço a parte terapêutica, que é reconfigurar aquela vibração. Porque se você está com uma memória de morte, por exemplo, você está vibrando naquilo, aquilo pulsa, entra na sua psique consciente e inconsciente e te limita, te bloqueia. É aquela pessoa que vira e fala, eu tenho dedo podre, porque toda pessoa que me aproxima, pronta comigo. Eu tenho dificuldade de ganhar dinheiro, porque toda vez que eu vou fazer um negócio dá errado. Né? Por quê? Porque ela está vibrando naquela frequência que é uma informação, é um dado. E o que a gente faz? A gente sintoniza aquele dado para que seja pró-felicidade, pró-saúde, pró-avanço, pró-progresso. A gente muda aquela frequência, porque a pessoa não pode ficar com aquela frequência. E por graça do divino, todas as informações que vêm numa terapia dessa são justamente as vibrações que a pessoa não precisa mais carregar com ela. Olha aí, né, o conjunto universal corroborando para o avanço do progresso da humanidade. Por isso que essa terapia vem lá do espaço, né? Ela vem, ela entra como inspiração e está a favor do ser humano. Como
a barra de Axis, como o Theta Healing, como todas essas terapias que, por sinal, trabalham sempre o mesmo elemento, que é o DNA. O DNA é o tal conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. A nossa verdade é que nós carregamos em nós mesmos todo o nosso histórico de vida, para quem não crê em reencarnação, de vida ancestral. Se o teu ancestral, houve um caso, que eu conto nesse livro, Terapia Holográfica do DNA, A Máquina do Tempo, que ele ingeriu um fruto de uma árvore. E o que tinha ocorrido ali na memória daquela árvore ficou impregnado no perispírito, ou seja, no DNA dessa pessoa. Porque o perispírito também tem DNA. E a gente leva isso para a espiritualidade quando a gente desencarna, olha só. O Paulo, essa terapia holográfica, com esse manejo, eu percebo que isso faz toda a diferença, atua diretamente no genoma, né? É algo muito ambicioso, e com esse tempo todo de pesquisas, traz uma consistência, né? Embora eu lembro que em algum material que você, numa live, você mencionou que abandonou a academia, quem sabe, graças a Deus, de um certo modo. Eu não ia avançar, de jeito nenhum, não ia conseguir avançar. Foi em 2006, por conta dos fenômenos físicos, essa moça foi a primeira que ocorreu um fenômeno físico, ou seja, ela deixou de ficar doente. Né? É isso. Então, a situação dela era comprometedora, porque ela estava na universidade, não conseguia avançar de semestre, porque ela estava sempre acamada. E depois da terapia, ela começou a frequentar as aulas normalmente, não teve mais as recidivas, né, que são as crises que ela tinha, sempre, desde pequena, e ela avançou e se formou e a coisa andou. Então, eu anotei esses dados, e aí, esporadicamente, ocorria um fato ou outro, tal, até que um cliente, lá por 2004, ele, depois de fazer várias sessões, porque ele tinha necessidade, ele queria fazer várias sessões, geralmente eu atendo um cliente que já passou por terapias, já passou por tratamentos, né? E não teve sucesso, aí eu atendo, porque são casos consistentes de que não teve avanço com a terapia convencional, digamos assim. E aí eu me interesso pelo caso, eu falo, vamos ajudar essa pessoa da maneira que puder. E aí me veio esse caso também, e o rapaz, ele comentou, sem ele ter mencionado para mim durante as terapias, ele não mencionou esse fato. E quando ele voltou, depois da primeira que ele fez comigo, ele voltou depois de 15 dias e falou, nossa, aconteceu uma coisa estranha, está sumindo uma marca de nascença que eu tinha aqui. Eu falei, como assim? Eu falei, não, tem uma marca de nascença. E ele, para provar, ele mostrou fotos dele, né, na praia e tal, e ele tinha uma mancha. E ele falou, olha, está sumindo essa mancha. E ele já estava com mais de 45 anos. Eu falei, como assim? Não, está sumindo. Mas você passou alguma coisa e tal? Não passei nada. Aquilo até inflamou um pouquinho no dia seguinte da terapia, que eu tinha feito 15 dias atrás, e depois ele passou ali, talvez, algum mertiolate, alguma coisa, a pinta sumiu. Eu falei, opa, outro fenômeno físico. Uma outra senhora, tal, ela sentiu um estalo nas costas e uma coisa da coluna que ela tinha há muito tempo tinha sumido. Tá? Eu não estou falando aqui em cura, eu estou falando em fenômeno, né? Porque eu não falo que eu curo ninguém. Esse fenômeno ocorre, às vezes, esporadicamente, durante processos dessa terapia, que é isso tudo que está no livro. Então, isso eu delego ao divino, não delego a mim. Né? Assim como eu não inventei tudo isso. Isso daí foi uma inspiração, e a gente sabe de onde vem essas inspirações. Se você quer tratar bem uma pessoa, você vai ao arquivo principal original dela e modifica esse arquivo que você muda toda a conformação. É o nosso porto seguro, a nossa mente é o nosso porto seguro. O resto é tudo um simulador. E a gente se ilude com esse simulador e acaba entrando mais nele do que na mente divina. O caminho é sempre para fora, né? O caminho é sempre para fora. A grande questão é o desafio, né, Paulo? O desafio de aprender a exercer domínio sobre essa máquina biológica, esse robô biológico. Isso simplesmente é treino. Eu aprendi na neuropsicologia, na especialização, que os neurônios são treináveis. Então,
tudo bem, eu comecei lá com 12 anos, não é muito comum, não sei o quê, mas eu treinei tantos meus neurônios que quando chegou nos 37, falei, vamos dar uma chance para esse cara aí, já que ele treinou tanto. E, puf, entrei dentro da mente divina, pronto, que é a nossa mônada. E deu certo. Então, todo mundo pode acessar isso. Eu ouço esses mestres, gurus e tudo, eles ficam lá 40 anos, 50 anos, e às vezes não entram no estado alterado de consciência, mas é possível. E não precisa seguir aquelas técnicas complicadas. Basta você ficar ruim da hérnia, ter que operar a hérnia e ficar 15 dias ali acamado para entrar no estado alterado. Entendeu? Tem vários caminhos. E a sensação que eu tenho é que quanto mais idade se tem, com essa consciência e com a compreensão de que há esses potenciais da mente para serem desenvolvidos, mais alegria a gente ancora. E o que a gente precisa agora é fazer ajuste exatamente no DNA para podermos, além de ter a remissão de patologias e problemas disfuncionais, rejuvenescer. Então, a grande questão é que a vida do humano é curta, ele não tem nem tempo de processar, fica distraído exatamente com essa artificialidade, vamos dizer assim, com essas ilusões, e esquece... Inclusive de mentes que desejam que a gente fique nessa ilusão. Exato! Mas quando a gente descobre isso, a gente pensa, tá, e cada ser que descobre isso tem um potencial, um dom diferente. O que a gente precisa se unir, que a gente precisa somar, exatamente. Exatamente. E eu faço. E o problema é a imitação, né? As pessoas imitam e querem referenciais externos, ao invés de encontrar dentro, mas claro, mas ver o exo, ver esse paradoxo, né? Esse paradoxo. Porque tudo que nós vemos, esse exo aí, é espelho do que nós temos aqui. É o universo interno e o externo. É o Caibalion, que está em cima, está embaixo. Caibalion. Exatamente. É o Balion. Então, se a gente pegar esses chavões aí, né, dos estudos arcaicos, sagrados, ancestrais, está tudo muito simples. Porque a grande verdade é que é tudo muito simples. E eu fui descobrir isso a partir de 2006, porque aconteciam esses fenômenos físicos, voltando, né, para a terapia holográfica, e eu comecei a pesquisar sobre cientistas que estavam fazendo pesquisas mais ou menos relacionadas com isso. Foi quando eu descobri o Bruce Lipton. Olha só que coisa, né? O universo traz, né? Eu estava num grupo de estudo e uma aluna, que é brasileira, do Bruce Lipton, estava no grupo de estudo. E quando eu comecei a falar do que eu estava experienciando, dessa técnica que eu estava aplicando, ela falou, não, mas espera aí, isso eu faço também. Só que eles estavam justamente fazendo pesquisa, a área dela era fazer pesquisas com adolescentes de entre 13 e 14 anos, se não me engano. E ela atendia esses adolescentes durante 6 meses. Em 6 meses, ela começava lá no primeiro mês fazendo o processo, começando o processo, e no 6º mês ela terminava o processo. A coisa que durava para mim 45 minutos. Nossa! Quando eu falei para ela, ela ficou assim. Ela falou, esse cara é louco, tá tirando sarro da minha cara, quero etc e tal. E aí eu falei, poxa, e o Bruce Lipton tinha escrito, estava escrevendo um livro. Bruce Lipton foi indicado para prêmio Nobel, tá? Ele não ganhou o prêmio Nobel, mas foi indicado. E ele escreveu sobre o poder do pensamento, que muda a molécula. O Bruce Lipton comprovou, que ele é um cientista, ele comprovou que o padrão de pensamento muda a configuração da molécula. Eu não queria molécula, eu queria mais profundamente ainda, eu queria a célula, queria mais profundo que a célula, mitocôndria, eu queria ir lá no DNA. Só que eu não tinha confirmação de nada disso. Então eu estudei muito Bruce Lipton, vi as experiências que ele manipulou e deu muito bem, deu muito certo, né? Conseguiu comprovar que o padrão de pensamento influenciava na configuração molecular, mas eu queria mais, eu precisava de explicação mais profunda sobre isso. E eu fiquei em busca. Quando foi 2016, 2017, olha, coisa recente, hein? Eu comecei a ver umas pesquisas do Poponin, que estava no projeto Genoma, que é um russo, né? Estava no projeto Genoma,
né? O projeto Genoma foi aquele projeto mundial que vários cientistas, né? Eu lembro que lá os computadores do departamento de neuropsicologia lá do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, eles ficavam disponíveis para colaborar com esse projeto Genoma, porque eram muitos e muitos dados, né? E a conclusão do projeto Genoma foi que 90% do DNA era lixo, não servia para nada. Meu Deus, hein? 10% tinha genótipo, fenótipo, etc. E o resto era lixo. O que os russos fizeram, sabiamente? Falaram, opa, quero esse lixo para mim, manda esse material para mim, de pesquisa, que nós vamos pesquisar esse lixo aí. Né? Vamos pegar essa sucata aí, que não serve para nada, vamos investigar. E aí eu tive a felicidade gigante de conhecer o Piotr Garayev. Piotr Garayev, o maior geneticista do mundo, biofísico, um gênio. E eu, arrojado, como sempre, eu peguei e escrevi lá. Eu falei, eu quero falar com esse cara, não é possível. O que esse cara está conhecendo? Porque ele estava falando sobre uma linguagem do DNA. E eu já estava desconfiando, a minha hipótese é que se ocorre fenômeno físico, está mexendo em configuração de DNA, que é a raiz, a célula máter, né, do que nós somos, do soma. Tem que estar mexendo no DNA, não é possível, só que eu não tenho prova disso. E aí, justamente, o Piotr Garayev estava investigando o DNA e já estava descobrindo uma linguagem do DNA. E aí eu peguei um e-mail dele, por sorte, num achado lá científico, e vou mandar um e-mail para esse cara, que se dane, né? Escrevi. Aí, depois que você escreve, expliquei toda a minha experiência, as descobertas que eu tinha feito e tudo mais. Eu falei, imagina se esse cara, né, que está no Instituto de Moscou, de Biofísica, imagina se um cientista dessa magnitude vai dar bola para mim. E quando eu abri o e-mail, depois do segundo dia, estava lá a resposta do Piotr Garayev, simplesmente dizendo que ele estava maravilhado, porque tudo que ele queria descobrir é aquilo que eu já estava fazendo em clínica. Porque ele estava com microscópio eletrônico, ele estava com processos muito rebuscados de um grande laboratório de pesquisa, com uma equipe de 20 pessoas, inclusive com o Poponin, que é um super cara, baita cientista, né? E aí ele falou, é tudo que eu queria descobrir, a cura para doenças, eu sabia que estava no DNA, ele falou para mim. Venha aqui no Instituto de Moscou, que você vai fazer a sua pesquisa junto conosco. E aí, como eu estava, isso que eu falei, eu tinha me afastado do mundo acadêmico, né? De 2001, que foi os últimos momentos que eu participei lá de pesquisa, de especialização, tinha iniciado o meu mestrado lá na USP, com a doutora Liliana, que era uma neurocirurgiã muito competente, e ela tinha me dado calhamaços e calhamaços de coisas de estudo e tudo mais, e eu tive que abrir mão do meu mestrado por conta de manter a minha família, né? Porque a bolsa que a gente ganhava era muito pequena, perto da demanda que eu tinha. E eu tinha recebido uma oferta de emprego irrecusável e eu tive que ir para campo, né? Trabalhar em vez de estudar, que era o que eu queria. Mas, enfim, isso daí tem a providência também, nós temos aí nossos caminhos meio que delineados, de certa forma, e aí eu tive que abandonar o mestrado, mas a felicidade toda que eu tive foi justamente de entrar em contato com o Garayev e ele comprovar. Bom, voltei para a academia, falei com os meus antigos chefes que já tinham sido deslocados dos departamentos, etc., pedi patrocínio de algumas universidades e aquilo tudo moroso. Porque aí um chefe queria ir comigo e o outro queria tomar a frente da pesquisa. Eu falei, eu não estou preocupado com isso. Eu não quero ser ninguém nesse mundo, porque eu já nasci ninguém, vou morrer ninguém. Né? Eu não quero sucesso, eu quero que a pesquisa avance para a gente ter que comprovar. Isso daí poder atender em SUS, em tudo mais, esse tipo de técnica terapêutica, já que está ajudando tanto as pessoas. Porque o que eu tinha comprovado eram os resultados. Eu só levei essa terapia adiante desde 98, 99, porque as pessoas melhoravam. Ou de crises psíquicas, ou de crises até físicas, que nem era o meu objetivo. Né? Por consequência, melhoravam, às vezes, fisicamente. Às vezes, eu digo, nem todos. Tá? Mas as pessoas tinham um refrigério mental, elas passavam de ter crises limitantes, que sabotavam, aquela coisa de autossabotagem, elas se curavam desses processos. E eram pessoas que estavam há 5, 10 anos em terapias, né? Variadas, dentro das convencionais ou não. Então,
o Garayev, ele me trouxe à luz de que o DNA continha o quê? Todas as nossas memórias ancestrais. E se nós somos frequência e o DNA também é frequência, se você mexer nessa frequência, você tem o poder, sim, de modificar essa realidade que é de tristeza, é de limitação, é de sabotagem, é daquele passo que você tem que dar, mas você não consegue, em todos os aspectos, segmentos da vida. E é o que, por causa dos resultados, eu levei adiante. Poxa, melhorou, vou levar adiante. Puxa, melhorou. Todas as pessoas que passaram por esse processo melhoraram. Só para vocês terem uma ideia, e muitos casos, eu não vejo isso como forma profissional, porque tudo que a gente estudou e tudo, a gente gastou e investiu muito. E aí você monetiza a sua terapia. Eu não monetizo quando são esses casos mais extremos, porque da forma como veio, apesar de ter anos e anos de pesquisa, eu não monetizo nada disso. Então a pessoa me liga e fala, olha, fulano está doente, está lá no hospital, está em coma, induzido por causa disso, disso, disso. Vamos trabalhar, gente. Vamos trabalhar. Hoje em dia, eu não acesso, muitos casos, eu não acesso mais o cliente, porque o cliente às vezes não está em condição, né? Digo fisicamente, mas eu entro em relaxamento e entro na frequência da pessoa. Aí eu vejo o que a pessoa está vendo, eu pego a informação, né? E eu entro no processo da pessoa, faço o processo terapêutico e a pessoa melhora lá. E sai daqui. Paulo, eu tenho uma questão aí que tem relação com isso que você trouxe agora. Sim. Algo que eu pondero há muitos anos é como podemos fazer um melhor uso da nossa linguagem, tá? E a gente está falando aqui de linguagem e DNA, sim, e sintonia, manejo, envolve também o potencial da mente, sim, comando, como comunicar, como deixar a pessoa à vontade, como intervir. Eu entendo que há muitas peculiaridades, algo é simples, mas é complexo ao mesmo tempo. A questão que eu quero fazer para você é o seguinte: sim, há uma linguagem do DNA, como ela é codificada, ou ela é frequenciada, ou é as duas coisas? Qual seria a diferença? E se esse aspecto simbólico da palavra, da linguagem, né, que as pessoas se embaralham muito com isso, mas pode ter simplicidade, você pode trazer alguma relação entre a linguagem, se é que o DNA tem a sua linguagem, e a correlação, né, com o nosso código linguístico? Exatamente. Tem várias formas de frequência. Tudo é frequência. Então, os corpos inanimados, né, os corpos inorgânicos, eles têm uma frequência muito baixa, por isso que eles são mais estáveis. Por isso que você vê a mesa como ela é, durante anos e anos aquela mesa está igual. Porque elas mantêm aquela frequência tão baixa, que vai permanecer com aquela conformação durante muito tempo. Pode durar uma mesa ali 50, 100 anos, até 200 anos, se a madeira for boa mesmo. Mas passado 300, 400, 500 anos, aquilo vai virando pó, não é verdade? Porque aquela configuração ela vai modificando. O que acontece nos corpos orgânicos? A frequência ela é muito mais agitada, né? Ela é de ondas mais curtas. A gente envelhece porque a gente se movimenta muito. Então o corpo físico ele envelhece e degenera, né? Ele degenera, não que ele está morrendo, ele está mudando, só isso. Ele só está mudando a configuração. Depois a gente vira pó de novo, vai virar adubo para árvore, para passarinho comer e por aí vai. Então, assim, partindo desse princípio, tudo no universo vibra, tudo no universo tem uma frequência. Quando nós falamos, nós temos frequência. Existem algumas terapias ancestrais, e isso procurando pelo mundo cura para o meu filho. Eu conheci uma israelense que ela chegava para as pessoas, ela chega, porque ela visita o mundo todo ainda, e ela é anônima, ela não gosta de ser conhecida. Ela chega para as pessoas e entoa certas palavras ancestrais. Então ela entoa e fica naquela vibração. E entra naquele loop, aquela vibração está ali ressonando. E ela chega no órgão doente da pessoa e fica emitindo frequências. Quando a gente está conversando, a gente está emitindo vários tipos de frequência. Só que, quando você pensa,
E a gente fala pensando, tem gente que não fala pensando, né? Mas a gente sempre emite o quê? A intenção. A intenção, ou na palavra ou no pensamento. Tudo que me movimentou até agora foi a intenção. Intenção primeira de curar meu filho. A intenção segunda de ajudar as pessoas. Eu já tenho a predisposição de ir ajudar. O que acontece, gente? A pessoa está aqui precisando de ajuda e querendo ajuda. Eu estou aqui predisposto, as frequências se afinizam. Por isso que ocorre esse fenômeno. A minha linguagem está predisposta a entrar na frequência para tentar ajudar aquela frequência que está dissonante. Perfeito. Tudo parte daqui. A verdadeira linguagem, o verdadeiro código está sempre na intenção. A maior arma que nós temos dentro de nós, falando do conhece-te a si mesmo, é a nossa força de vontade. Se você olhar para a sua mão, que está ali, com aquela conformação, e falar cura a mão cura. Quem fazia isso? Quem ia até Jesus pedir a cura? O enfermo, ele já estava predisposto. Sim. Por isso que nós falamos, a pessoa acredita e é curada. Acreditar é você entrar na frequência de quem quer te ajudar. É só isso. Porque quem não acredita não é curado por quê? Porque não entra, tem um bloqueio frequencial aqui. Eu estou vibrando aqui e esse está vibrando aqui, não bate, não entra. Cura fulano que não acredita. Mesmo assim, nós temos a propriedade de curar pessoas que mal sabem que você está auxiliando. Sim, eu entendi. Isso que você falou, eu compreendo o que é. Se alinharmos a palavra com isso, que pode ser um recurso que essa xamã utilizou, o resultado é o mesmo. A questão é a intenção e o frequenciamento interno da potência que pode se desenvolver, que muitos chamam que é o poder da mente. Há muito mistério, né? E há muita sabotagem. Então, a meditação é simples, mas na prática é muita predisposição e muito treino. Isso. Ela te treina para fazer esses fenômenos, para causar esses fenômenos. Uma vez Exato. eu estava num grupo científico, eu fiquei 3 anos nesse grupo, foi o grupo onde os resultados eram os mais magníficos do mundo, fora todos esses fatos que ocorreram dentro da clínica. Era um grupo de médiuns, né, que faziam curas. Num centro hospitalar em que tinham muitas pessoas enfermas. E aí, o que vinha? Vinha a espiritualidade, vinha o doutor fulano, Beltrano e tudo. Ele falava lá, puxa a ficha de fulano que tem isso, isso, isso. A espiritualidade escrevia tudo que ocorria ali com o fulano. Agora vamos fazer o processo cirúrgico, né? No perispírito desse cliente. E aí entrava com a frequência. E eu era um dos componentes do grupo que fazia esse tipo de cirurgia, chamada na época de cirurgia espiritual. E o espírito me mostrou, olha a mão. Quando você aproxima a mão da pessoa, isso daqui para nós é uma mão, né, que está estável. Só que se você olhar com olhos de microscopia universal, você vê os átomos vibrando. Olha só, e ele me mostrou a mão do espírito chegando próximo ali do cliente, do paciente, saindo daqueles átomos luminosos, fótons quase, chegando e interferindo na frequência do doente. E mudando aquela configuração. Que lindo, que lindo. Então, a intenção, você projeta a intenção e você quer dar um passe lá na pessoa. O passe é energia, tudo é energia, a palavra é energia. Então, a xamã usa o som da palavra, o outro usa a mão, o outro usa a intenção, a curandeira usa a água benta, o azeite. Eu cheguei a tomar azeite de cozinha de curandeira aqui no interior do estado e tudo. E aqui na Bahia, né, Paulo? Pois é. Aqui na Bahia usa o raminho, ó. O raminho, isso. E a reza, ó a frequência da palavra reza, e vai falando, entoando. Então, tudo pode curar. O que vale é sempre a intenção. Eu tinha uma curiosidade quando eu estava estudante de neuropsicologia, e eu perguntava para os neurocirurgiões que estudavam, esses caras são fantásticos, eles conhecem tudo e muito mais. São maravilhosos. Eu falava, o neurônio tem um campo elétrico? Tem.
Então, ele tem um campo magnético? Tem. Então, nós temos um monte de 100 milhões de neurônios aqui emitindo eletricidade de campos magnéticos. Aí, na hora, veio na minha mente assim, nossa, se a gente conseguir concentrar todos os neurônios do cérebro num único propósito, num único pensamento, aí eu entendi o que é mover montanhas. Porque é um campo eletromagnético. A gente tem uma ferramenta, que é o nosso cérebro, que não é nosso espírito, que é tão poderoso, que ele pode emitir um campo eletromagnético que para uma bomba atômica caindo do céu. E respondendo àquela pergunta anterior, o Peter Garaev falou para mim, eu estou tratando da semântica do DNA, porque ele tem uma linguagem. Aí eu falei, então o que eu estou fazendo, o que é? Ele já respondeu logo em seguida, você está conversando com o DNA das pessoas.